eu acho esse óculos da Paula um charme. Ai, gente, eu tenho Amo dois. você. Você é Um, linda de qualquer jeito, um charme. ai, meu Deus. Aumentou a minha autoestima agora, hein? Então, amiga, você tem que fazer esse vídeo para as meninas que tá aqui. Ai, Autoestima? Oi? autoestima. Cadê Ai, você? vou fazer, vou fazer. Glória a Deus, Ó, amiga, Carlinha, agora que eu tô igual delícia. você. Ai, que linda! Mas você sabe que eu tenho você como minha referência, né? E eu queria um óculos igual ao teu. E eu comprei, só que assim, eu já tô na idade do multifocal, né? Eu Então, também, assim, amiga. não deu. Multifocal. Então, mas não deu muito certo, não, amiga. Depois eu vou. É que ele não tá aqui agora, não vou sair daqui. Depois eu vou mostrar para vocês. Mas você tem que Eu- acostumar, tá? O multifocal você tem que persistir. Então, esse é multifocal e o outro também, mas esse deu muito certo. O outro, eu não sei o que que houve, minha amiga. Não sei. Mas, enfim, meninas, aí eu vou chamar de meninas, né? Que eu adoro É. meninas. A gente é uma eterna menina, né? Ó, dos olhos, né? A gente não é menina dos olhos de Deus? Ai, Somos gente, meninas dos meninas olhos dos de olhos de Deus. Deus. Meninas, boa noite. Estou muito feliz por fazer parte aqui dessa história, Carlinha. Muito feliz mesmo, porque você conhece minha história e nós Uhum. somos um ser em eterna transformação, né? E conforme a gente vai trazendo palavras que curam o outro, a gente se cura. Então, gente, tô me curando todos os dias, é É lindo, lindo. né? Ó, eu tô com uma luz aqui meio que refletida, tá? Mas vamos, dá para aguentar aí, né? Refletida Ó, aqui a assim. Alexandra diz que a gente está numa vibe hoje de anos 60. Eu vou manter. Eu sou meio Ai, cega com então, óculos. ó, gente, ó, eu pus esse lacinho coelhinho aqui, Adoro, gente. amo. Me Ó, inspirei. eu vou resistir a ficar com óculos, porque eu sou cega de Fica. óculos na Ai, live. Não sei o que é que ai, acontece você comigo. fica tão linda com esse óculos. Amo. Ai, eu acho tão bom. Eu assumi, né, essa estima que era baixa quando eu falei assim, poxa vida, eu tô usando óculos. Ah, não, meu Deus do céu. Mas a gente Menina, precisa entender que é o tempo da é o maturidade. tempo. Isso faz toda uma Amém. diferença. Faz toda uma diferença. Paula, eu sou tão grata a Deus pelo seu coração, Ai, eu também porque sou grata ao lá no Senhor. nosso grupo Nossa. Mudança de Hábitos, meninas, eu não paro de receber mensagens do quanto as meninas têm mudado tudo, né? Porque mudança de hábito é algo que é todos os dias, né? É um dia de cada vez, né? E assim, cada avanço precisa É. ser comemorado. Então, eu te agradeço por essas lives de segunda-feira, né? Eu sei, Amém. a Amém. Paula, nós vamos mudar o horário da próxima live, que não vai ser às 19, vai ser às 20, né? Não, vai ser terça. Ou vai Não, ser não, a segunda? gente vai permanecer às 19, porque às 20 eu vou estar lá com a Você tá com a Dani. Dani Fraguito. Isso. Ok. A gente permanece às 19. Ok. E aí, hoje, eu conversei com as meninas e eu vou deixar você, porque nós já conversamos sobre isso. Tá Mas eu bom. falei para ela que nós estamos entrando nesse novo desafio, que é Sinta-se em Casa. E Amém. nós somos casa de Deus, Amém. somos morada do Espírito Santo. E como nós Glória a estamos Deus. nos sentindo sabendo disso, né? Se eu Amém. sei que sou morada de Deus, se eu sei que eu sou filha, que eu tenho uma paternidade, que eu tenho uma nova identidade, por que, Paula, tantos sentimentos? Porque tantas emoções nos sabotando, né? Porque tantos Exato. usurpadores da nossa emoção. Você, como uma mulher de comportamento, a live é sua, minha amiga, que o Espírito de Amém. Deus possa te Agradeço. usar, que o Senhor Amém. possa conduzir você, Glória a Paizinho, porque Deus. nós sabemos que nada disso é para Amém. nós, é para Amém. o Senhor. O Senhor é a fonte de Em tudo. nome Tudo de é Jesus. honra e glória do Senhor. Nós aprendemos Aleluia. através do teu Espírito, é o Senhor que nos Glória a Deus. aconselha, o Senhor que nos Amém. direciona e nos capacita. Não Em nome. somos nada, somos vaso de barro em suas mãos. Pai, em nome Aleluias. de Jesus, tome a vida da Paula agora. Glórias Tudo a ti, aquilo que o Jesus. Senhor capacitou a vida dela de ensino, Em porque assim nome como de os talentos Jesus. diz que o Senhor dá conforme a capacidade, o Senhor Amém. encheu ela de dons e talentos e que ela possa transbordar e tocar o Aleluia. nosso coração através de Ti, ó Pai, Glória a que nós Deus. possamos receber do Senhor hoje e guardar essas palavras no nosso coração. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Paulinha, fala Amém. conosco. O que acontece com Amém. a gente, amiga? Ai, vamos lá. Ó, amei esse título, né?
de volta para cá, como que é? De Sinta-se em volta. casa. Sinta-se em casa. Sinta-se em casa. Porque o sinta-se em casa, Carlinha, eu entendo, falou muito comigo hoje, porque ele tem muito a ver com o nosso lar emocional. E a gente já está na terceira semana, nós falamos a respeito de hábitos, como Aham. que eles podem nos ajudar e como eles podem nos auto-sabotar, justamente por conta do nosso lar emocional. É Então, verdade. e o nosso lar emocional, ele está muito ligado às nossas emoções, e a gente sabe que nós temos 5 grandes emoções, que é a felicidade, né, a tristeza, que é aquele desenho, né, divertidamente, a Aham. felicidade, tristeza, o medo, são as emoções básicas, felicidade, tristeza, medo, nossa, agora eu não me lembro, nojo, vergonha, e tem mais um, se eu não me engano, não tem? Não Deixa eu ver sei. nas minhas Vai falando anotações. aí que eu vou Aqui, olhando ó. aí. Tá aí? Felicidade, tristeza, raiva, medo, nojo e vergonha. Então, essas são as nossas emoções básicas. O que acontece, eu fiz até um desenho, dessa vez eu vim meio preparada. Você é É, boa, hein, eu amiga? digo meio Estamos. preparada porque o Espírito Santo ele vai enchendo, né? Aí a Tá. gente muda, que nem a água, a gente vai mudando o rumo. Então, o que que acontece? Vocês lembram disso daqui, ó? Dá para ver direitinho, Carlinha? Dá. Então, a gente tem o pensamento, as emoções, aí a gente tem o sentimento e a ação. E o que Sim. rege o pensamento é o estímulo, que é alguma coisa que aconteceu com a gente, certo? Isso. E aí, alguma coisa acontece com a gente pensa a respeito daquilo, a gente tem uma emoção, essa emoção leva a gente a ter um sentimento, e aí automaticamente a gente tem uma ação. E essa ação, ela pode virar um hábito, né? Isso. Que vai ir direto para o nosso lar emocional. Então, se eu vivo num lar de tristeza, o que, que vai acontecer? Eu estou exalando tristeza, né? Na verdade, a minha emoção é tristeza, mas o meu lar, ele sempre meninas. Quer falar? Não, posso falar. Não. Então tá. Então, o nosso lar, ele é assim, ó. A gente aprendeu a rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação e a traição. Né? São 5 lares emocionais que a gente tem. Mas, Paula, é só lar negativo? Não é uma questão que é só lar negativo. Olha só, são dores que a gente sente do 0 aos 7 anos. E aí tem uma explicação mais para frente, a gente mergulha nisso para a gente falar sobre estima. E aí, através dessas dores, a gente tem as emoções. Se a gente não consegue entender de uma forma positiva essas dores, o que, que acontece? A gente mergulha na tristeza, na raiva, no nojo, no medo. E é tão lindo que eu gostaria, meninas, que vocês prestassem muita atenção nisso. Das 5 emoções que nós veríamos como negativas, a gente tem uma tão poderosa, que é a felicidade. Uau. Perceberam que a gente tem uma só? E a felicidade a gente sente através do amor. Quem, ao se sentir amado, não se sente feliz? E aí a gente fala assim, nossa, né? Para eu ser feliz, eu preciso comprar um carro. Para eu ser feliz, eu preciso ter um emprego. Para eu ser feliz, eu preciso ter alguém. Para eu ser feliz, para eu ser feliz, para eu ser feliz. E a gente não percebe que a gente está sempre em busca de algo que já nos foi dado, que é o amor de Deus. Uau. E o amor de Deus nos deixa feliz. E aí, quando a gente condiciona a viver neste lar emocional, a nossa autoestima está muito ligada a isso, porque a gente tem uma imagem que nos leva, a gente formou uma imagem nossa, que nos leva como um elástico, sabe aquele elástico de banco, Carlinha? Né? Eu tenho uma imagem, eu tenho meu lar emocional. Então, a minha imagem quer voar e eu volto para o meu lar emocional. A minha imagem quer voar e eu volto para o meu lar emocional. E por que eu estou falando de imagem? Porque a autoestima ela é desenhada de acordo com o nosso lar emocional. É real. Então, se pensarmos assim, autoestima, para a gente falar de autoestima, a gente precisa falar de imagem
de autoimagem e autoconceito. Então, eu queria fazer um parênteses que o Espírito Santo de Deus me deu fortemente hoje, que eu caí nos prantos, Carlinha. Uau, adoro. Por isso que eu Amo. falei, Jesus, como o Senhor cura, né? A gente vai curar e a gente é curada, né? É lindo, Curando. é lindo. E eu levantei da minha cadeira para ir falar com a minha mãe. Mãe, você não sabe o que eu percebi. Uau. Tremendo, gente. Queria, primeira coisa. Primeiro, são 3 pontos, são 3 palavras da Bíblia que eu, de cara, antes da gente entrar no conceito ciência, autoestima, estava lá na Bíblia já, né? Uau. Então, Sempre, número né? 1, sempre. Romanos 12 diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável e feita sob medida e personalizada, certo? Uau. Aí, eu tenho uma coisa para dizer. Os filhos são presentes de Deus, porque lá em Gênesis, Deus fala que fez o homem e semelhança, a imagem e semelhança, e férteis. Então, se a gente é fértil, é um presente, é uma boa, perfeita e agradável vontade. Agora, eu não estou falando do filho que a gente gera, estou dizendo assim, você, mulher, é um presente de Deus, porque você foi gerada. Então, qual é a dúvida de que somos boas, perfeitas e agradáveis? Porque nós somos a vontade de Deus para a nossa mãe. Uau. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de verdade para essa mudança de hábitos fazer ser plantada dentro da gente. Posso fazer? Na hora que você Bora. falou, veio assim, ó, Gênesis na minha cabeça. Olha que lindo que você está falando, Paulinha, porque nós fomos geradas, desejadas por Deus. Porque assim, ó, ele fez o homem, mas o homem não conhecia a mulher. Quem Perfeito. desejou a mulher para o homem foi o próprio Deus. Ele olhou e disse assim: não é bom que ele esteja só, far-lhe-ei uma Amém. auxiliadora que lhe seja idônea. Ou Glória a Deus. É seja, isso. o desejo de nos fazer foi da parte de Deus. Porque Adão não pediu uma mulher, porque ele nem sabia que existia a gente, né? Perfeito. Olha que lindo! Nossa, amei. Então, Vai. né? Então, boa, Porque... perfeita e agradável vontade de Deus. Olha a imagem, né? Que a gente tem que ter quando a gente se olhar no espelho. Número 1. Segundo, Filipenses 1. Se eu não me engano, é versículo 6. Agora não tenho aqui. Aliás, tenho sim, perdão. É 6. Está escrito 6. assim. Está escrito assim, vamos lá. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Então, por que a gente vai em busca dessa perfeição? Ou melhor, nós somos perfeitas. A gente que não está vendo que existe uma transformação. Né? Se aquele que começou a boa obra lá é atrás fiel para cumprir, até o dia que Jesus voltar, se Jesus não voltou, minha amiga, a gente é um ser em transformação. Amém. É um processo diário. É um processo diário. Amém. E a terceira está em Gênesis 1, 26, lógico que é, né? Somos feitos à imagem e semelhança, o homem e a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Aí, foi onde eu caí aos prantos, porque eu já ministrei essa palavra uns 6 anos atrás, olha que interessante, porque eu ouvi de uma pastora dizendo assim, que a autoestima, ela está ligada a Deus, por quê? Porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, quando você se olha no espelho, o que você tem que ver? Por que quando a gente se olha no espelho, a gente não consegue ver ele? Porque a nossa imagem é deturpada. Perfeito. E se Deus é amor, e a gente não consegue olhar o amor e não consegue morar no amor, olha o lar. Olha o lar emocional. Aonde que o contrário de amor existe o quê? A carência. Então, meninas, vocês, Carlinha, que estamos em eterna transformação até Jesus voltar,
que eu tenho para dizer? Assim, a carência que a gente tem é do tamanho da distância que a gente tem de Deus. Porque a gente só não vai ter essa distância quando a gente se olhar e conseguir enxergar Ele. Quando a gente falar, a minha casa emocional é o amor. Que por mais que seja o abandono, o vitimismo, a tristeza, quando eu me sinto amada, tudo se transforma. Eu me recordo, para a gente entrar na parte científica, Carlinha, que antes de eu me converter, eu tive uma ruptura de um relacionamento e que foi era um relacionamento muito contagioso, né? Muito obsessivo, enfim, muito ruim. E eu frequentava outra religião e eu lembro que eu cheguei aí no lugar que tinha essa religião e a moça chorando, 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 e a moça olhou para minha cara e falou assim: você não se ama, não? Gente, ninguém dá o que não tem, eu não sabia me amar. Se eu estava chorando pelo outro, como que eu vou me amar? Né? Uma coisa meio óbvia. E aquilo não passou a minha dor, Carlinha. Minha amiga, nesse mesmo dia, falou assim: vem aqui. Você quer ir no culto? Eu falei, quero. Quero ir. Porque quando a gente está com dor, a gente vira egoísta, né? A gente quer que Deus arranque a nossa dor, né? Aí eu fui no culto. E, amiga, é de chorar. Foi essa parte que eu falei, nossa, é de chorar. Eu lembro até hoje o rosto da moça que me abraçou e falou assim: existe um Deus que te ama, Jesus te ama. Olha que lindo, Carlinha. Aí começou, aí começou a minha vida com Deus. Uhum. O processo. Porque assim, a gente não sabe se amar, mas a gente tem um Jesus, um Deus que nos ama. Amém. E nos ensina sobre o amor. E nos ensina. E aí, olha que interessante, quando a gente se olha e não consegue ver esse amor, a gente está carente. E aí essa carência abre a procedência para quê? Pro lar tristeza, pro lar raiva, pro lar medo, para culpa, né? Porque se eu estou no abandono, eu culpo o outro que foi abandonada, mas eu tive um hábito, eu tive atitudes autossabotadoras que me levaram para eu me sentir num lar que eu conheço inconsciente. E aí, o que acontece? As imagens que nós temos de nós refletem na nossa autoestima e no nosso comportamento. E se a imagem que eu tenho de mim é de uma vitoriosa, eu vou ter atitudes vitoriosas. E se minha imagem é de, nossa, eu sou uma perdedora, não estou tão autoconfiante, eu vou ter atitudes não autoconfiantes. E o outro vai me ver dessa forma. Então, ninguém dá o que não tem. Como que eu vou dar confiança se eu não tenho confiança? Mas eu não tenho confiança em quem? Né? Em mim? Ou em Deus? Porque se eu estou olhando para mim, eu estou olhando Deus, eu tenho que ter confiança nele. Então, assim, isso foi muito profundo, vai além da ciência, né? E aí, o que eu queria começar a abordar, Carlinha? Estou aqui com a minha colinha, tá? Autoestima. Se tem a ver com a imagem, então vamos pensar assim. Autoestima é o amor que eu tenho por mim. Né? O amor que eu tenho por mim. E que amor é esse que eu tenho por mim? Nossa, se Deus me ama como eu sou, por que eu não me amo, né? Então, autoestima é o amor que eu tenho por mim. E qual é o tamanho, a qualidade da autoestima? Ela está muito ligada à autoimagem e autoconceito. Autoimagem e autoconceito. A gente vai falar todo momento sobre isso. Então, assim, autoimagem é a imagem que eu tenho de mim. Desde a parte física, né? Se eu sou gorda, se eu sou magra, se eu sou alta, se eu sou baixa, se eu sou capaz, se eu não sou capaz, se como eu me vejo, né? É como eu me vejo, né? Exatamente, está ligada à imagem. Como que eu me vejo? Isso é imagem. E autoconceito, que é quais são os pensamentos que eu tenho ao meu respeito? Uma coisa é a imagem. Que eu penso outra coisa é o penso de mim. É o que eu vejo e o que eu penso. Perfeito. É o que eu vejo e o que eu penso. Eu posso ter, Carlinha, uma imagem de mim, por exemplo, eu sou uma boa estudante,
Eu tenho uma imagem de mim, porque imagem está ligada a papéis, né? Então, eu posso ter uma imagem que eu sou uma boa estudante, mas que eu não sou boa em relacionamento, vamos supor. Ah, profissionalmente, nossa, eu sou ótima. Eu tenho uma imagem que eu sou ótima. Ah, mas em relacionamento eu tenho dedo podre. Quantas Uhum. pessoas a gente já não ouviu falar isso, Aham, não sabe né? escolher. Não sabe escolher. Então, são imagens diferentes. Então, a minha autoimagem, ela está muito ligada a papéis, tá? Tá falando que tá travando? O meu não tá. Mas eu tô tentando ver aqui se tá. Pode continuar. Eu vou Tá, dar uma olhada aqui perfeito. para Então, você. minha autoimagem está muito ligada a estes papéis que eu desempenho. Então, é tão interessante, amiga, porque assim, as pessoas, elas se apegam a papéis. Então, por exemplo, Paula, me fala sobre você. Ah, eu sou, né? Então a gente começa, Mãe, percebe? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou psicóloga, né? Pensa, eu sou psicóloga, eu sou filha, eu sou. E aí, o que acontece? Esse ai, eu amiga, é tão sou. lindo. Hoje Deus me deu essa palavra. Eu falei, gente, quando se pergunta assim, quem você é, né? As pessoas falam sobre títulos, né? Títulos, Sobre títulos. papéis Perfeito. desempenhados. E os Papéis papéis desempenhados. mudam, mas você não. Os papéis mudam, Perfeito. mas você é uma pessoa, né? Exato. Tira esses papéis e aí E você você vê as sobrou o quê? pessoas depressivas exatamente por causa disso. Porque O que que tira-se os sobra? papéis, né? Eu sou mãe, aí os filhos, por isso que tem Dona a de síndrome casa. do ninho vazio, né? Aí os Aham. filhos vão, eu sou o quê? Ih, dona Mais de nada. casa. Aí eu sou, né? Aí eu sou, de repente, esposa. Aí, de repente, fica viúva. Ou se separa. Eu sou o Uau! quê? Gente, então, assim, eu sou o quê? Né? É a pergunta mãe da mentoria, né? Me fale sobre você. Eu sou casada, eu sou mãe, né? Eu sou esposa. Mas Exato. quem é você? A pessoa para refletir e não se acha. Peraí, Não se acha. mas tem 15 anos que eu sou mãe. Mas peraí, não é? É louco. É Que isso mesmo. Eu tremendo. sou o quê, né? Quem eu sou. Então tem muito a ver com essa imagem. E a gente vê as pessoas deturpando a sua imagem por não achar que desempenham os seus papéis direito. E não tem nada a ver, né? E não tem nada a ver. Porque, nossa, gente, voltamos lá, Romanos, ó. Eu sou a boa, perfeita imagem, né? Eu sou boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Peraí, então eu sou imagem e semelhança de Deus. Calma. É isso que, no fundo, a gente é. Né? Já pensou, Carlinha? Eu não te conheço. Ai, oi, tudo bem? Paulinha se apresenta para Carlinha. Ai, eu sou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é hábito. Ó, o hábito, Carlinha, hábito. A gente está falando, essa é a terceira vez, né? A primeira vez a gente começou a falar sobre hábito. Olha onde o hábito nos leva. Não é títulos, mas imagem de Deus, né? Tremendo, é isso mesmo, Karine. Né? Não, é muito louco. Mulheres, anotem isso. Quanto isso é importante, né? Muito importante, É muito gente. importante. Assim, e aí a gente tem essa questão da imagem, que é física, emocionalmente, socialmente, e a gente tem o autoconceito. O autoconceito é o que eu penso sobre mim. E é tão lindo, Karina, porque eu só tenho um autoconceito quando eu começo a ter noção da minha vida social. O autoconceito, ele está ligado se eu sou capaz ou se eu não sou capaz por conta do social. Aí, como a gente está falando de lar emocional, olha que interessante. Essa autoimagem, esse autoconceito, ele é muito formado quando a gente está entre 0 e 7 anos, né? Uhum. E aí, mamães de plantão, eu tenho uma coisa para falar. É muito importante. Criança é criança. Criança é criança. Então, assim, quem já não ouviu, por exemplo, esse menino não tem jeito, ele é levado. Qual é o autoconceito dele? Eu não tenho jeito. Eu não tenho jeito. Né? Mães que se separam e que às vezes ouvem falar assim, o menino tá lá, a criança tá lá, a gente acha que não ouve, né? O pai dele
Nem liga para ele, imagina. Meu pai não liga pra mim. Meu pai não liga para mim, E né? a gente Meu até pai não liga podia para fazer mim. uma live depois sobre esse assunto. Vamos Com a fazer. senhora Fernanda, É verdade, a Fernanda, especialíssima. né? Que é Nossa, mal e é, criado, é custoso, né? gente, Difícil, difícil. A teimoso. mãe que fala do cabelo da menina, Aham. que vai, que é, está, é a mãe que é de uma época, né? De repente, a nossa mãe, numa época de autoaceitação muito grande, a imagem da mulher, que transfere para os filhos, nós, né? E nós transferimos para os nossos, a perfeição da imagem, né? Tem que ter cabelo liso, lembra disso? A Tem que gente ser tem que ter magra. cabelo liso, tem que ser magra, tem que ter, ou ser encaracolado, vamos passar o babyliss para ajustar. Gente, né? Tem gente que ouve, que vem até mim e que é classificada assim, as gordinhas têm que andar com as gordinhas. Né? Existe isso ainda. Hoje, mais do que nunca, se a gente for parar para pensar. Né? Com a sociedade que hoje tudo pode, digamos assim, mas é um tudo pode, Carlinha, onde você vê grupos. Né? Os grupos que gostam de rock não se misturam com os grupos que gostam de pop, não se misturam com os grupos que gostam da música evangélica, que não se misturam com aqueles que são CDF, Títulos, né, nerds. amiga? Vamos São resumir? títulos, Continuamos usando títulos. os títulos, Exato. né? Eu falo muito assim, ó, você vai se apresentar, né? Fala assim, oi, qual que é o seu nome? Você não fala psicóloga, pastora. Eu falo Carla, né? Mas por quê? Porque eu sou uma pessoa, né? Eu tenho uma Exato. identidade. E a minha identidade lá não é meu título. É quem sou, é o meu nome. O nome que foi dado Perfeito. para mim, né? Perfeito, é isso mesmo. E de contrapartida, a gente tem também, né, a questão hoje dos jovens da geração Z, digamos assim, onde a Z. gente, né, Z já, né, e que pode tudo. Então, assim, que os pais falam assim, meu filho, você pode tudo, mas esquece de se falar assim, sim, você pode em tudo. O que acontece vamos começar como office boy do escritório, a entender os processos. Estou pensando aqui no meu filho, né? Advogado. Sim, Começa como office boy, depois muito vai lá sério. como assistente, depois entende como que funciona, né? Processos, Depois né, amiga? Necessários. processo. O que acontece é que Bebe leite e vai para carne, né? exato. Assim, a geração vai da punição para a permissividade. Então, fica É o muito. extremo do homem, né? O É equilíbrio o é do extremo. espírito, mas do Exato. homem é os extremos, né? Os extremos. E a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, voltando para o autoconceito. Então, gente, é assim, a autoestima está muito ligada, para eu me amar, eu preciso ter uma boa imagem de mim, uma imagem semelhança de Deus, né? E um conceito onde eu tudo posso naquele que me fortalece. Fortalece. Né? Então, é o conceito. Eu tudo posso, mas naquele que me fortalece. Não adianta eu querer virar borboleta sem passar pelo processo casulo, né? Não tem jeito. Então, amém. E aí, para isso, amiga, a gente... gente, eu chamo muita Carlinha de amiga, tá? Enfim, já vai, né? É o hábito, né? Não consigo falar Carlinha. Desse Mas tudo tamanho, eu bem. adoro me chamar de Carlinha. Ai, que delícia. Ó, e aí a gente tem dois processos importantes para essa autoimagem e esse autoconceito serem positivos, que é o feedback e os limites. Feedback e limites. E aí, gente, é lógico que assim, a gente está falando assim, pais de plantão, né? Pensem nas suas crianças, mas vamos pensar na gente, qual foi a formação que a gente teve e não julgando pais e mães nossos. Pensando que se eu entender aonde eu tenho que mudar, eu consigo virar a chavinha, acabou. É É isso. isso. Perfeito, né? E aí, assim, feedback. Para que serve o feedback? O feedback, assim, fez uma coisa errada. Não é eu fazer uma coisa errada e punir porque fez uma coisa errada. Porque o punir traz o que para a autoestima? Nunca eu vou alcançar o que minha mãe e o que meu pai quer. Né? Traz a punição, ela não traz um aprendizado. Mas, assim, a coisa mais difícil que tem, principalmente antigamente, mas hoje acho que a gente já faz um pouco mais, tá bom, filhos, ok. Aconteceu isso?
O que você aprendeu com isso? Uhum. O que você está colhendo disso agora? Porque a lei da Perfeito. semeadura é explicada por Deus, que, né? O que você Exato. plantar, você vai colher. O que você quer Perfeito. colher com isso, né? Exato. O que você quer colher com isso? O que você ganhou com isso? O que você aprendeu com isso? Ok, então eu estou junto com você. O que nós vamos fazer daqui para diante? E amiga, deixa eu só te falar uma coisa. Quando nós temos essa compreensão, a gente para de deixar com que as pessoas se atolem nesses lugares onde elas não conseguem sair. Perfeito. Porque elas não são aquilo, elas estão naquilo, né? Exato, Então, perfeito. elas não são a dor, elas estão no processo da dor, né? Exato. Elas não são essa imagem atual, elas não são essa condição que estão, que elas são, elas estão neste processo. Porque Perfeito, senão Karina. eu penso que eu não posso mudar, né? Que não tem jeito para mim. Exato, E sim. biblicamente isso não existe, Não né? existe. A gente sabe que o Espírito de Deus nos dá todos os dias as portas, né? Da bênção e maldição, as Sim, escolhas necessárias para que exato. nós possamos crescer. Tremendo o que você falou. Maravilhoso. Perfeito. E aí a gente tem essa questão do feedback, e aí a gente está falando aqui de filhos, e se, será que eu tinha essa conversa com a minha mãe, com meu pai, que é por isso que minha autoimagem, meu autoconceito é meio deturpado, assim, de mim, né? Mas assim, eu estendo isso para os relacionamentos, Carlinha, porque a gente tem, assim, relacionamentos hoje punitivos ou permissivos. Relacionamentos entre homem e mulher. Punitivos ou permissivos? E a gente vai entrar no permissivo. O punitivo é, vou dormir de calça jeans hoje, vai dormir no sofá, vou ficar sem falar, vou ficar sem fazer jantar. Isso é punitivo. Positivo. Não é? E aí, assim, o permissivo é não dar limites. Porque o limite ele é extremamente importante para a autoestima. Por que ele é importante para a autoestima? Quando eu dou limite, vamos pensar assim, quando a gente é pequeno. Se eu passo tudo... Não, nem quando a gente é pequeno. Vamos pensar assim, quem trabalha aqui e já passou pela situação que teve um chefe que não te falava nem que você estava bem, nem que você estava mal. E você se sentiu assim, eu não sei que caminho que eu sigo, né? Nossa, gente, eu tô desmotivada. O que eu tenho que fazer? Não sabe o que fazer. Fala, gente, ele não me vê. Sente que o outro não vê. E o limite é eu falar para o outro, aqui tá bom, aqui tá ruim, aqui não tá. Dá o sentido de importância. Então, quando eu falo para o meu filho, não, eu estou dando o sentido de importância. Quando eu falo para o outro, meu marido, meu futuro marido, enfim, não, eu estou dando o sentido de importância para ele que eu dou para mim. A partir do momento que eu abro mão disso, desse não, o outro começa a jogar. Então peraí, ela vai falar não primeiro, só que daí eu vou com jeitinho. E aí eu falo mansinho, aí começa a manipulação. Olha que interessante. Porque talvez a casa, o lar do outro seja manipulação. E se o seu lar é rejeição ou abandono, o que você vai fazer? Abrir mão. E aí começa aquele ciclo de não respeito. Vicioso. E o outro, mesmo se sentindo, sabendo que está manipulando, sente que não está recebendo o devido valor. Isso acontece com os nossos filhos quando a gente não fala não para os filhos, porque o limite é importante. Eu estou falando não, porque eu dou importância para você. Você é amado. E nos relacionamentos de uma forma geral. Né? Quantas vezes a gente fala como amiga, às vezes, amiga, eu preciso te falar uma coisa. Eu ouvi esses dias de uma amiga minha, amiga, eu preciso te falar uma coisa. Eu só tô falando isso porque eu sou sua amiga. Você engordou nessa quarentena, vai andar com essa cachorra, não faz isso com você. Olha, eu vou contar uma coisa para você. A palavra exortação na Bíblia, ela tem o conceito da palavra que é encorajamento. Se nós aprendêssemos isso, Paula, nós exortaríamos uns aos outros todos os dias, como a palavra nos ensina. Verdade. Mas nós temos uma autoestima
tão comprometida que Perfeito. nós nos ressentimos ao ser exortado. Nós ficamos cheios de dodói, sabe? A gente acha um absurdo as pessoas dizerem para nós algo. Você já reparou? Por quê? Tem tudo a ver com o É, quê? Com a estima. E a exato. Bíblia nos ensina isso. Encoragem, igual você falou, uma palavra assim, amiga, você engordou? Quem quer ouvir, gente? Pra falar assim, nossa, Ninguém, tá tão né? magra, amiga. Nossa, Ai, obrigada, né? Mas a palavra diz que melhor é essa exortação do que exato. o beijo do inimigo, né? Perfeito. Do que as costinhas do bajulador. Mas nós Exato. preferimos ouvir mentiras do que uma verdade que fere a nossa estima. Por quê? Porque nós não conhecemos quem somos, como você É, falou, é que é a verdade. boa, perfeita e Perfeito. agradável Né? imagem projetada de Deus. Amém. É Uau, verdade. amiga, É lindo, né? tremendo Mas você isso. sabe que quando eu ouvi isso, a minha amiga ficou se justificando tanto, ela se sentiu tão mal, que Mas eu é falei assim, isso. pelo amor de Deus, sabe o que você me fez? Me senti amada. Porque você se importa comigo. Porque eu sei que eu estou gorda. E se eu olhar no espelho e você falar que eu estou magra, eu vou falar, eita, tá acontecendo alguma Mentiu. coisa, né? Foi Então, falso, assim, né? Porque a foi gente tem essa falso. consciência, né, A amiga? gente tem essa consciência. Então, A assim, gente as nega, mas a pessoas. gente... Né? A gente fala, daqui a pouco, segunda-feira, né? Mas, enfim. Então, assim, é importante essa verdade, né? Essa verdade com o outro. E a gente vai perceber que a verdade com o outro, o feedback para com o outro, ele é um altruísmo. Uau. Ele é um altruísmo, ele não é um egoísmo. Porque se eu falo a verdade para o outro, eu sei me colocar na plateia para aplaudir o outro. Eita. E isso é muito importante. Se eu sou egoísta, eu só quero aplausos para mim. Então eu vou falar, Carlinha, tá tudo bem. Você não, imagina, você não tá gorda não, tá ótimo. Paula, Ó, tá ótimo. a Nara tá falando de que depende da maneira que falam a verdade, né? Ah, sim, com certeza. Porque tem E sabe o que eu aprendi, Nara? Assim, só para falar, né? A maneira que você fala com o outro fala muito sobre quem você é. Exato, Porque perfeito. às vezes a pessoa que está falando errado, de uma maneira indelicada, Sim, agressiva, doída, ela fala muito mais sobre si mesmo, sobre as suas feridas, sobre a sua baixa estima do que propriamente está falando sobre você. Porque a exato. pessoa madura, uma pessoa ressignificada em Deus, ela, quando vai falar com você, as palavras são de encorajamento. Não é São, exortação para a morte, mas é para a vida. E isso é, faz toda uma diferença. faz toda uma diferença. Porque o que acontece? A verdade mesmo, ela nos liberta, né? Liberta, a palavra A diz. verdade ela nos liberta. Agora, quando esta verdade ela tem por trás um aquele Sentimento. ciclo, um sentimento de não resolvido com a própria pessoa Isso. e que ela precisa jogar projetar alguma coisa em você, Aí ela te fere. aí essa verdade fere. Então, por exemplo, eu já peguei assim casais e pessoas que ouviram assim do marido. Assim, por exemplo, nossa, né, a vizinha tá tão bonita, ela fez um regime, ela emagreceu e tal coisa, enfim. O que está por trás dessa verdade? E você ainda está aí, passou 1, 2, 3 semanas, não conseguiu. Está projetando algo que não está bem entre nós. Olha aqui, não está bem o nosso relacionamento. Então, existe uma projeção de uma falta de maturidade. Projeção. Uma projeção de uma falta de maturidade que tem algo sempre por trás. Uma Isso é muito coisa sério. é muito sério e acontece demais. E assim, por Isso aqui é live exemplo, para 6 lives. nossa, totalmente, né? Porque Não assim, é? amiga, é muito louco, assim, as É coisas só te louco. ferem quando realmente não é uma verdade sutil. Vamos supor, ai, nossa, Paula. Não, no caso da Paula não, mas vamos supor que um careca, né? Ô, seu careca, e a pessoa é careca. A pessoa vai se ofender com aquilo?
Ô, seu careca, vem aqui. Se ele é careca e tá tudo bem, ele é careca, ok. Ele é careca. O que acontece é assim, que a gente não aceita a forma que Deus colocou a gente. Se eu sou careca, ok, eu sou careca, né? Vamos supor, fiquei calvo. Eu sou, não no engordar, emagrecer, porque hoje a gente já tem subsídios para isso. Mas assim, a gente vê, ó, baixinho. Ai, me chamou de baixinho, né? Ok, se você está bem com a forma que Deus te colocou, porque cada um tem uma forma, amiga. Cada Cada uma tem. um Não tem uma adianta. forma. O que Não adianta. acontece é que existe o ego ideal e o ego real. O ego real, eu estou bem com o meu ego. Eu estou bem com a minha imagem. Eu ouvi bem, né? Eu fui formando a minha autoimagem boa, né? Boa. Cabelos ondulados, que lindo esses cabelos ondulados, minha filha, lindo e maravilhoso, né? Por exemplo, nossa, minha filha, você quando crescer vai ser uma ótima advogada, porque você tem uma persuasão maravilhosa, você se expressa muito bem. Então, assim, a gente viu dois exemplos maravilhosos de autoconceito. Quando a gente não tem isso formado, a gente se ofende com as coisas que as pessoas falam pra gente. Inclusive, a gente se ofende e assim, é difícil alcançar a maturidade, né? Porque assim, eu me lembro, ai gente, essa live vai acabar. Eu não dou Vai, que conta horas dessa live. são? Ai, meu Deus, nem Não dou sei. conta dessas lives rápidas, mas gente, nós vamos Jesus. falar toda Tá. segunda-feira sobre esse assunto. Então, não preocupe. A gente Esse volta assunto a nós vamos falar. continuar falando sobre lar emocional, mas é uma Sim. coisa muito importante aqui, ó, importantíssima de vocês saberem. Teve uma vez que, amiga, foi tão engraçado, eu me produzi. Hoje, ó, eu uso um brinquinho pequenininho, né? Eu tenho 1,76 Ai, setenta e ó. seis, ó. Eu sou muito grande, a Paula me conhece, não sei quantas pessoas me conhecem, né? Eu sou muito grande. E ah, eu usava uns brincão, umas rouponas, uns colarzão, sabe? Uma coisa assim, bem do meu tamanho. E eu achava lindo, gente. Era o meu estilo, era a minha maneira. Uma vez eu cheguei na igreja, a menina falou assim: Nossa, você se veste igual uma árvore de Natal. Então, assim, ó, o que que... Então, assim, ó, o que que naquela época, graças a Deus, né, naquela época, eu já tinha trabalhado muito a estima, porque eu sofri muito com baixa estima, né? Eu tinha uma baixa estima, uma projeção a respeito de mim. Eu tive anorexia, eu sofri muito, eu fiquei com 38 quilos, depois eu tive bulimia. Por quê? Porque eu rejeitava a minha própria imagem. Então, eu Sim, já vivi isso muito. E fui desenvolvendo esse lado de ser a filha, né? Aquela que foi projetada para Deus, né? O que que acontece? O que que nós precisamos entender? O Espírito de Deus está nos trazendo essa live hoje sobre amém. estima para que a gente possa entender quem somos, entender quem eu nasci para ser, o que eu fui, né, que está construído em mim como identidade de Cristo. Como eu fui ressignificada. Por quê? Porque ao longo da nossa história, né, Amém. Paulinha, nós vamos encontrar pessoas que não são curadas. Exato. Pessoas que o Senhor vai trazer até a nossa vida para encontrar com a nossa maturidade, Sim. encontrar com nossa estima, com o nosso amor e com a nossa identidade. Para quê? Para ela entender como é o modelo, né, de ser de Jesus para nós. Amém, Porque é o que, que verdade. nós fazemos? O que, que a baixa estima quando encontra um tipo de situação como essa? Ela fica ofendida. Ela sai da Ofendida. igreja, ela agarra ódio, né? E essa pessoa gostava demais dela, gente. Muito mesmo, sabe? Mas ela Ai, tinha uma vida tão sofrida, sabe? Era uma pessoa assim, com tantas dificuldades de relacionamento, que ao ver às vezes as pessoas bem, ela precisava fazer com que essa pessoa sentisse igual a ela. porque ela tinha Entendam? essa dor, né? É Ela a dor do projetava, outro ela precisava projetar a exposta. dor, exato. Mas quando você alcança esse lugar na sua própria casa, no seu próprio ser, quando você se encontra em Deus,
sendo quem você essas palavras não te ofendem, elas te É verdade, despertam, não é? é Elas falam verdade, assim, ouça o é verdade, sinal. Essa é verdade. pessoa precisa ser curada. Porque não é normal uma pessoa denegrir a imagem da outra. Não é normal, não é? Sim, É é, anormal. Uma é. pessoa maltratar a outra é anormal. Uma pessoa ofender, usar a verdade com falta de educação é anormal. Ela está desfuncional no corpo de Cristo. E É é meu verdade, papel Carlinha. e seu papel, mulheres, a encontrarem essa estima que a Paulinha vai ficar falando para a gente até a gente Sim, achar esse lar vamos emocional lá. saudável. Viu, amiga? Vai. Eu precisava Amém, falar porque eu amém. lembrei disso. Não, mas Nossa, eu é lembrei isso. E assim, da árvore de Natal. uma pessoa curada, o que que ela falaria para você, né? Carlinha, deixa eu te falar uma coisa. Você, Não e é o que eu exagera. acho, tá? Carlinha, você é tão linda, você já tem uma luz do Senhor. Não precisa se iluminar mais, chamar mais atenção com coisas que são matéria. Chame atenção com aquilo que Deus te deu. Eu falaria assim, Ou senhora, né? né? Não precisa tanto, né? Porque tem um equilíbrio. Eu também era desequilibrada, gente. Realmente, era muito colar, era muito brinco, era muito saião, cabelão, né? Mas assim, é o amor, né? O amor precisa estar à frente das palavras. Sim, Né? O amor precisa estar antes de todas as coisas. Você é abriu falando verdade. sobre o amor, né? O amor, amai a Deus sobre todas as coisas e a Amém, é verdade. seu próximo como a ti mesmo. Então a regra é se ame para você poder amar o próximo. Se Exato, ninguém você dá o que não não se tem. amar, é disfuncional. Perfeito. E Carlinha, na segunda-feira que vem, a gente vai continuar falando sobre os componentes da autoestima, que é a autoconfiança e o autorrespeito. E aí a gente vai entender como que a gente passa a intoxicar os nossos relacionamentos, quando a gente não tem autoconfiança e o autorrespeito. E ele está muito ligado no se sentir amado e se sentir importante. Vamos fazer Se uma sen- coisa? As meninas perguntam muito, Paula, e a Paula vai estar toda segunda desse mês com a gente falando sobre lar emocional. Tem algumas pessoas que ainda querem descobrir seu lar emocional, né? Tá, perfeito. É assim, ó, primeiro, a Paulinha, ela fala muito com as pessoas no particular, chamam ela, ela é mentora, ela é Sim, terapeuta, né? Ela faz um psicóloga. trabalho lindo, né? Sou, Hã? sou psicóloga. É psicóloga, então ela faz esse trabalho maravilhoso, ela é minha mentora, não sei se vocês sabem, né? Ela me ensina muito. E o que eu queria que vocês soubessem, assim, eu vou salvar a live, vai ficar sempre salvo aqui. No nosso grupo, nós vamos fazer um. Nós estamos preparando um treinamento, nós não vamos falar o nome dele Sim. ainda, nós estamos gerando ele no coração de Deus, vai ser incrível sobre Amém. muitas coisas, vamos deixar para a próxima, mas eu vou fazer um desafio para vocês. Eu e a Paulinha vamos colocar no store o que vocês querem saber. Então, o que você quer perguntar para a próxima Boa, live? Vocês vão boa. escrever, nós vamos imprimir isso e nós vamos Fechado. trazer segunda-feira sobre os assuntos que nós falamos: mudança de hábito, Sim. autoestima, como você está se sentindo com você mesma, tá? E lar emocional, né? Que é hoje. Isso. Pode ser, Paulinha? Pode, super pode, super pode. A Paulinha, para seguir você, Combinadíssimo. Paula, como faz? Ah, para me seguir é Paula Negrão Chaves e eu também estou no @Instituto Conecta. Carlinha, posso falar da minha live quinta-feira? Por favor. Quinta-feira, às 19 horas, no @Instituto Conecta com 2 N's. Vou começar uma série que se chama We, que nós, em inglês, só que é o acrônimo de Woman Experience, ou seja, a Uau! experiência, né, Ela é de chique, gente. Ela é sentir mulher. internacional, porque ela não conta Ai, os meu títulos Deus! internacionais dela. E aí nós vamos começar a falar, eu, a Fernanda, a Carlinha também vai estar em alguma das quinta-feiras, tá, Carlinha? Para a gente falar sobre relacionamento, tá? Relacionamento. Quanto a autoestima intoxica os nossos relacionamentos. Mas, Uau. lógico, é uma outra vertente do que a gente fala aqui. Aqui a gente aprofunda mais, tá bom? Meninas, vai Mas, acabar. Eu preciso salvar essa live. Segunda. Que hora, Paula? segunda-feira às 19, segunda-feira que vem, e quinta-feira agora às 19 horas lá no Instituto Conecta.
Gente, Tá beijo. bom? Façam perguntas, nós vamos responder. Um beijo. Fica com Beijo. Deus. Fiquem com Amiga, Deus. beijo. Até Obrigada, segunda. Carlinha. Te amo. Tchau. Te amo.